Donald Trump. Como a eleição de Donald Trump vai influenciar em Hollywood? A gente sempre fala aqui que essa parada de cultura woke não existe, porque na verdade é tendência de mercado, eles vendo que minorias consomem e podem tirar dinheiro das minorias. Sim. E passou essa onda, e agora eles vão tirar dinheiro do conservadorismo, e Sim. passa muito por aí, né? Perfeito. Teve até essa semana, a gente falou brevemente no WhatsApp que o Donald Trump, a Disney anunciou que ela cancelou as iniciativas de representatividade dela, e ela até retirou os avisos para filmes que tenham conteúdos sensíveis, enfim, tá dando uma conservada. Na verdade, ela mudou os avisos, né? Porque era um parágrafo grandão e agora só uma frase aposta é conteúdo sensível. Uma frase supostamente mais neutra. Que eles aderiram numa tentativa de se aproximar ao governo Trump, etc. E eram filmes, por exemplo, o Dumbo, que tem claros estereótipos racistas ali. Sim. Contexto da época, o filme não deve ser esquecido por isso, mas é um filme que tem que ser contextualizado e isso vale ser muito discutido. Mas enfim, esses filmes tinham esses avisos, que os avisos serão alterados no Disney Plus, por exemplo. E a Disney está seguindo uma tendência de outras empresas, né? Porque a Microsoft mudou alguma coisa, a Meta anunciou há poucas semanas, o Mark Zuckerberg falou que não ia ter mais checagem de fatos, e todos os empresários de Big Tech estavam na posse do Trump porque eles estão alinhados com ele, porque no fim das contas é dinheiro, né? Sim. Existe uma tendência ainda mais profunda disso, eu acho, que está muito inserido nessa queda do Império Americano, no final das contas, sabe? Essa ascendente crescente da China e etc., e os Estados Unidos em crise já há alguns anos, e isso faz, inclusive, com que a eleição do Donald Trump chegue. Não tem nada mais perigoso do que um império em decadência. Vai cair atirando. Exatamente, a prova disso é o Donald Trump, no final das contas. Não que os democratas sejam maravilhosos, lindos, nada disso. O Ronald Rios até fala, o democrata é o republicano que sabe comer com garfo e faca. Perfeito. A diferença é isso. Perfeito. E mais do que isso até, na verdade, os democratas, eles inclusive fazem mais guerra do que os republicanos, com certeza. No final das contas. Os presidentes que mais invadiram o Oriente Médio é Obama, essa galera. O que saiu agora, o ex-presidente americano. O Joe Biden dele. Sim. Perfeito. Mas assim, tem uma coisa muito interessante que a gente pode partir desse lugar, é que uma das primeiras medidas do governo Trump com relação à cultura foi essa chamada do John Voight, do Stallone e do Mel Gibson para serem os olhos do governo em Hollywood. Então, não só olhos, na verdade a reportagem diz que é para ser os olhos e ouvidos do governo em Hollywood. Os três. Stallone, John Voight e Mel Gibson. O Mel Gibson, que há 1 ou 2 semanas estava no programa do Joe Rogan falando que ivermectina curou 3 amigos dele que tinham câncer em estado terminal. E é um absurdo, porque a ivermectina tinha que estar por aí em todo lugar. E, o cara é grande ator, diretor regular, mas um ser humano muito escroto, muito bizarro, sabe? Sim. Pessoa contraditória, complexa, né? Só que, assim, a grande parada do governo Trump, nesse sentido, é uma abordagem que a gente já conhece de longa data, não só de Trump, mas de outras experiências de extrema-direita na história, que é esse discurso reacionário de uma volta a um passado supostamente glorioso. Eu acho até que o discurso dele de posse lembra muito o conceito do Destino Manifesto, que é o mito americano, né? Sim. Nós somos a nação escolhida por Deus para colonizar, para, sei lá, mandar na porra toda. Make America Great Make Again. America Great Again. E ele voltou com tudo nesse conceito. Parece que ele está tentando voltar à fundação dos Estados Unidos. Vamos conquistar todos os territórios. O Golfo do México agora, Golfo dos Estados Unidos. Já Groenlândia vai ser nossa. Essa tendência expansionista dos Estados Unidos, na verdade, ela marca justamente essa tendência de um império em decadência. Sim. E, historicamente, isso acontece. Países em decadência tendem a abrir um projeto expansionista. E é o que os Estados Unidos está fazendo com esse governo Trump, no final das contas, ou tentando fazer no final das contas. Ameaçando fazer, né? Ameaçando fazer. Só que eu digo até mais nessa abordagem política com relação à cultura mesmo. Porque esse retorno a um passado glorioso que o Trump está falando, é claro que o Make America Great Again diz muito sobre isso, mas ele está falando também sobre cinema, quando ele bota lá o John Voight, o Stallone e o Mel Gibson. Porque o cinema foi a maior máquina de propaganda americana do século passado. Sim, só que ele
coloca esse alfinete do momento em que a América foi grande no cinema na era de ouro de Hollywood. E aí a gente fala, esse cinema de Hollywood era maravilhoso, era grande, era incrível e etc. E em termos de escala, claro, era, né? Era a época dos grandes épicos americanos que eram feitos, etc. Mas era também a época do macartismo, era também a época do Código Reis, era a época da censura, a autocensura dos grandes estúdios, que tinha como algumas das questões, por exemplo, não pode representar escravidão, mas escravidão de brancos, sabe? Uma das coisas, não pode representar perversão sexual. O que significa perversão sexual? Homossexualidade. Então essas coisas não eram permitidas nos filmes. Relações interraciais não eram permitidas. É esse o momento histórico que Trump diz em seu discurso ser o momento em que o cinema de Hollywood era verdadeiramente grande. E é esse o momento que ele deseja retornar. E quando a gente diz isso tudo, é evidente, né, Fiore, que a gente não está falando que esse momento histórico do cinema de Hollywood era ruim. Muito pelo contrário, tem muita coisa muito foda sendo produzida nesse momento. O cinema noir é feito nessa época também, por exemplo. Grandes filmes são produzidos dentro desse contexto de Hollywood. Douglas Sirk, John Ford, Nicholas Ray. Uma galera que produzia cinema nessa época, que são incríveis cineastas, mas que produziam sob um contexto histórico específico. Esse contexto histórico, que é o contexto histórico que Trump deseja resgatar. Ou que supostamente deseja resgatar. E é um resgate meio estúpido, porque a gente entende, obviamente, o discurso dele, mas a gente sabe que é um negócio impraticável, porque aquele cinema era daquele jeito, naquele contexto histórico, daquele mundo, daqueles Estados Unidos. O mundo é outro. Não faz sentido ele tentar resgatar aquilo da mesma maneira, sabe? Não, mas essa é uma tendência do fascismo como um todo. Esse reacionarismo, ele é uma tendência do fascismo como um todo. É uma nostalgia adoecida, talvez. É uma imaginação de um passado que nunca existiu. Sim. Sabe? Você imaginar Hitler tinha uma adoração pelo Império Greco-Romano. A Alemanha vai ser grande de novo e a inspiração dele era o Império Greco-Romano. Porra, a Alemanha eram povos bárbaros, cacete. Tá ligado? É outra parada, completamente distinta do que a imaginação que ele construía pra grande Alemanha, que aliás era mesmo o slogan, inclusive, no final das contas. Então, a parada é que se cria uma imaginação do que era esse passado, do que era esse mito, para jogar para o futuro, para o presente, essa noção imaginária de um passado incrível e que pode ser construído hoje. Só que é isso, é uma imaginação, é uma mentira, é um mito que, portanto, não tem lastro na realidade, não tem lastro na materialidade. Só que essa é uma tendência do fascismo como um todo, na verdade. E aí essa busca por uma Hollywood grande, está focada especificamente nesse momento histórico, diz muito sobre o que é o governo Trump, no final das contas, né? Esse governo que retorna ao momento onde a historicidade diz muito sobre as práticas de Hollywood serem preconceituosas, racistas, que buscavam um cinema que valorizava determinada classe social. Majoritariamente, uma determinada classe social que poderia fazer e ser representada, inclusive, nesses filmes. E é muito provável que a gente veja o reflexo disso, principalmente na Marvel, porque é o que tem de mais chamativo no cinema hoje americano, e é da Disney, uma empresa da Disney que já está alinhada com ele. Então, os filmes novos da Marvel com certeza vão passar por isso, sabe? Os filmes da Disney são, inclusive, os filmes Marvel Disney são, inclusive, muito parecidos, né? Com Lawrence da Arábia, né? São bem parecidos com essa época de ouro. Mesma qualidade. Mesma qualidade. Johnny Glitter, do Nicholas Ray, igual, assim, é esse retorno que a gente espera, né? Que os republicanos esperam, assim, a Marvel vai fazer um filme do Nicholas Ray. Imagina. Daqui a pouco voltam a fazer faroeste pra caralho. Bem, não sou contra fazer faroeste, não. Não, mas, porra, né? Não exatamente aquele faroeste. Não, aquele bem, não, pô. Que era bom. Sim. Mas, né, outro momento. Outro momento. Mas aqui, aí vem algumas coisas, né, nesse intuito do Donald Trump de fazer esse regresso a um passado glorioso, ou supostamente glorioso, imaginado, como a gente estava dizendo. E aí você tem todo o projeto que também tem
aderência com projetos de extrema-direita na história, que é a cortina de fumaça, que é o que você trouxe, por exemplo, a tal da cultura woke, né? Então, para passar determinadas questões que são de interesse deles, você encontra um inimigo. Você precisa encontrar um inimigo comum. O inimigo comum que você vai encontrar e vai dizer, olha, a culpa de Hollywood estar como está é de... No caso aqui, cultura woke. E o que é cultura woke? Minoria. Hollywood está como está porque está representando homossexuais, porque está representando mulheres pretas, mulheres... E é um termo tão vazio que você pensa, por exemplo, se você forçar muito... Gran Torino é um filme woke. Sim. Porque é um veterano de guerra velho, que ele odeia os coreanos, e ele passa a gostar porque ele vê que eles são pessoas normais, com qualidades e defeitos, como qualquer ser humano de qualquer lugar do mundo. Então, é um filme woke. Sim. Então, você vê que o termo é tão vazio que ele não quer dizer nada. Ele quer dizer o que a pessoa que tá atacando ele quiser que ele signifique. Sim. É um puta espantalho e nada mais, sabe? Sim. Não tem uma definição objetiva do que é a cultura woke, Sim. sabe? Não tem materialidade. É literalmente um fantasma. Literalmente um espantalho. Sim. Aliás, é uma coisa muito louca, porque é isso. Tem mulher protagonista, woke. Independente do que tá falando o filme. Se for preta, então, acabou. Aí acabou, estoura o wokeometer. Aí fode tudo. Mas, sim, isso tudo é cortina de fumaça. Sim. Né? Cortina de fumaça para algo que verdadeiramente acontece, que é uma coisa que a gente já disse aqui algumas vezes. A direita, a extrema-direita, ela até é eficaz para encontrar o sintoma. Mas ela lida com o sintoma como causa. Sim. Né? Então, só que na goteira na casa, eles não vão fechar o buraco no teto. Eles vão ficar trocando pano, botando alguma coisa ali pra conter a gota, botar o balde. Só que o balde transborda. Exatamente. Mas aí ele vai botar outro balde. A culpa do balde é cultura woke. Exatamente. E aí, qual é a grande parada? Porque verdadeiramente o que tá por trás dessa cortina de fumaça é o quê? Hollywood, nos últimos 5 anos, está em decadência. E nos últimos 5 não, né? Mas teve um agravante na decadência desde a pandemia, questões econômicas, etc. São 5 anos de decadência, e aqui a gente não está falando de maneira subjetiva, são números. Sim. Números dizem que Hollywood recuou economicamente 27% nos últimos 5 anos. É claro que aqui a gente está falando sobre inúmeras crises que passaram durante esse período. Por exemplo, a pandemia da Covid-19. A ascensão de streaming. A Covid-19, a ascensão de streaming. Subsequentemente, a gente tem a greve de roteiristas e atores. E agora os incêndios. Então, Hollywood tem enfrentado algumas crises durante esse momento. Só que qual é a grande questão, Fiore? A grande questão é que, enquanto Hollywood recua, mesmo com Covid, a China cresce. Está expandindo culturalmente o seu artefato cultural. Sim. Percebe? E aqui eu não estou falando, pelo amor de Deus, que a China, daqui a 7 anos, como os outros gostam de dizer, vai ultrapassar os Estados Unidos no que tange a expansão cultural. Não é isso. Acho até porque é impossível, e acho que eles sabem disso, sabe? Não sei se é impossível. Nos últimos 7 anos. Nos próximos 7 anos, não. É que com tem certeza. Um distanciamento cultural muito grande. Não. Em termos... Nessa escala de tempo, 7 anos é muito curto. Não, eu acho que até em mais tempo. Em 30 anos, eu acho que é impossível. No cinema, que eu digo. Eu acho muito difícil. Tem uma diferença cultural muito forte, sabe? Não, tem. Mas o que eu digo é que, assim, é um império em decadência. Sim. E é uma indústria em decadência. Sim. Que tá decaindo com o tempo. E aí a grande parada que ele estava trabalhando era justamente essa. E a gente já vai chegar na China, né? Vamos? Eu quero. Vamos chegar na conversa sobre a China. E a gente estava falando de um momento em que esse governo de extrema-direita usa de cortina-fumaça a cultura woke para o que verdadeiramente está acontecendo enquanto sintoma. Ou seja, identificaram o sintoma, mas dão a causa desse sintoma em outro lugar. Que, para variar, é o capitalismo em crise. É o capitalismo em crise. Só que a gente não pode falar que é o capitalismo que está em crise, né, gente? Na verdade, são os gays que estão fudendo com tudo. Ou então George Soros. É a mulher. Não, essa galera... Fundação Black Hawk. Pois é, essa galera que tá fudendo com tudo. Black Hawk, essas porra. E aí, na verdade, nós temos 5 anos de decadência, 27% de recuo de Hollywood por conta da pandemia, subsequente greve dos roteiristas e atores. Qual é a grande questão? Essa galera que ele chamou agora pra estar lá dentro de Hollywood... Cara, assim, é claro que é muito cedo pra falar esse tipo de coisa,
Mas me soa muito tá? Não tô falando que é, porque não existe essa questão oficial, mas me soa muito macartismo 2.0. Ah, pra caralho. Eu acho que vai ter, não vai ser nem negócio oficial, talvez. Sim, não. Mas vai ter uma pressão forte ali. Sim. E me soa muito macartismo 2.0 porque é isso. Mais uma vez, se utiliza de cortina de fumaça para falar de uma outra coisa. E recentemente, mais uma vez, o que causou supostamente a queda de Hollywood? Eles não vão falar que é a queda do Império Americano. Então, o que fez isso? É a greve de roteiristas e atores. Tá ligado? Que parou Hollywood por sei lá quantos meses. Essa porra acabou com Hollywood, e Hollywood até agora não conseguiu voltar por causa disso, etc e tal. Aí estão esses caras lá no meio de todo mundo. Qual é a grande parada que eu acredito? A gente está em poucos meses de governo Trump, né? Um mês, praticamente, de governo Trump no final das contas. Mas qual é a grande parada que eu acredito que vem pra frente? É justamente um projeto de desorganização do trabalho. Sim, com certeza. De desestabilização no trabalho. Porque se sabe, porque isso já aconteceu antes. A greve dos roteiristas e atores que aconteceu agora, na verdade, ela já tinha acontecido nos anos 2000. Em 2008 teve uma greve de roteiristas e atores. Aconteceu. Destruiu várias produções, inclusive. Destruiu muita coisa e que fez, inclusive, acelerar o surgimento dos streamings. Só que a grande parada é essa. Os streamings, eles surgem justamente para desestabilizar essa organização e aquilo que os trabalhadores conquistaram naquela greve. Né? Se sabia naquele contexto que uma nova greve ia surgir. E de feito, aconteceu. E se sabe hoje que outra greve vai chegar, porque os direitos que esses trabalhadores conquistaram na última greve, eles já não estão sendo exatamente respeitados. Por exemplo, o uso de inteligência artificial. Não estão exatamente sendo respeitados. Por exemplo, o número de roteiristas na mesa de roteiristas, o número de episódios por série, que diminuíram justamente para não contratar roteiristas necessários para as séries. Então já não está sendo respeitado e a greve aconteceu, tipo, ontem. Com o governo Trump aí que essas porra não vão ser respeitadas mesmo. Tá ligado? Então, o que eu acredito que vai acelerar nesse processo é justamente esse processo de desorganização do trabalho que dificulta uma nova greve. Que dificulta um processo de uma nova greve. Sabe? Que demite, que põe pra fora as pessoas que desejam se organizar. E a gente precisa ter em mente que... quando a gente fala de Hollywood, a gente não tá falando só do Leonardo DiCaprio, a gente não tá falando só dos grandes atores e atrizes. Profissionais que estão tentando pagar as contas no dia a dia, não tiveram nenhum projeto grande, fizeram ator de comercial, ator de teatro, às vezes. Porque se o Leonardo DiCaprio for demitido, ele encontra outro estúdio. E se ele não encontrar outro estúdio, já tá com vida ganha. Tá ligado? Agora, não é pro The Rock o efeito disso, sabe? Sim. Agora, tu pega um figurante, esse maluco nunca mais faz nada, um dublê. Tu pega um ator e atriz em ascensão ainda, como aconteceu, por exemplo, com a Melissa Barrera. Ela ainda conseguiu outros trabalhos, etc, mas ela já era grande, né? Que ela já tinha uma coisa ali no cinema de terror, um negócio meio de nicho, mas ela já tinha uma coisa ali. Mas imagina, uma atriz em ascensão, faz lá seus filmes de terror, faz um certo sucesso, fala, Palestina livre. Acabou. Pra essa mulher. Sabe? Quase aconteceu com a carreira da Melissa Barrera em determinado momento. Muitos atores e atrizes não se posicionaram quanto a isso e muitas vezes se posicionaram pró-Israel por conta disso. Porque Hollywood esse ambiente. A Gal Gadot tá aí. A sionista que nunca atua bem na vida dela. Tá lá em tudo quanto é produção gigantesca. Tá sempre presente. Mulher Sionista 2, agora vai estar no Branca de Neve. e junto com a Rachel Zegler, né? É verdade. Que é o contrário. Esse filme aí, difícil eu ver, hein? Se concorrer ao Oscar ano que vem. Não vai acontecer. Não acontece, pelo amor de Deus. Não acontece, pelo amor de Deus. Vai ser tipo a gente torcendo pra Wicked não ser concorrer. É verdade, é verdade. Mas a gente quebrou a cara. A gente quebrou muito a cara. Quebrou a cara. Muito. Vale dizer que a gente quebrou a cara. Eu tava mais ansioso pra ver Emília Pérez do que Wicked. Eu já não tô... Quebrou a cara, hein? Quebrei legal. Minha cara foi desmantelada. Eu já não diria tanto assim. Tá? Eu tava bem curioso pra ver a Emília Pérez. Eu não tava, não. Geralmente quando falam muito mal, não é possível. O filme pelo menos arriscou alguma coisa. Mas, enfim. Falamos desse filme horroroso já, programa da semana passada, terça-feira, aliás, dessa semana. Veja lá depois. E além disso tudo, assim, existe no governo Trump, isso é uma coisa interessante, dessa diferença entre os republicanos e os democratas, né? Porque no final das contas, os democratas e os republicanos são
A face da Farinha do mesma mesmo moeda. saco. Só face da mesma moeda. Muda para quais interesses eles atendem. Sim. No final das contas, eles atendem aos interesses da burguesia nacional ou internacional. Só que, especificamente, existe uma mudança dos republicanos para os democratas sobre qual burguesia eles estão falando. Geralmente, os democratas falam com uma burguesia que fala com o mundo. Né? Então, por exemplo, os democratas eles têm uma ligação muito profunda com a indústria bélica, por isso fazem muita guerra. Eles têm uma ligação muito profunda com a indústria da cultura, portanto, com o Oscar. E por isso que esse aqui é importante para tudo que a gente vai falar, inclusive sobre o Wicked. Por isso que os artistas eles são muito ligados aos democratas. Sim. O Oscar ele tende a falar tematicamente, o discurso ser um discurso supostamente progressista, supostamente. Tanto que a Emília Pérez, né, que não tem mais esse filme não existe, o título... O filme sem nome, né? Filme sem nome. A Carla Sofia Gascon, ela foi cancelada, um dos motivos de chamar o Oscar de woke, né, porque agora é só uma premiação de representatividade, etc e tal. Então, assim, existe um aceno da indústria da cultura para os democratas, no final das contas, porque os democratas eles acenam por mundo, no final das contas, até para essa questão do soft power, etc. Já os republicanos, eles acenam para uma burguesia nacional, agrária, extrativista. Assim como a nossa direita é muito ligada ao agronegócio no Brasil, Perfeito. por exemplo. Industrial, essa lógica que... E é por isso que o Donald Trump, por exemplo, sai do Acordo de Paris, porque ele tá ligado a uma burguesia que tá nem aí para meio ambiente, tá ligado? E aí é curioso isso tudo, né? Porque ele sai do Acordo de Paris, nós temos queimadas em Los Angeles, o motivo pelo qual Hollywood entra em crise, um deles é a pandemia que ele agravou, sabe? Então, na verdade, a decadência de Hollywood, no final das contas, decadência que eu digo, esse recuo de Hollywood, esses 27% de recuo de Hollywood, está muito na conta do Trump, né? Porque morreu tanto de gente nos Estados Unidos, tal como morreu no Brasil, por conta de negacionismo, Sim. por conta de... Inclusive, ele acabou de nomear um cara que é anti-vacina para ser o ministro da saúde deles. Pois é. Então, assim, é isso. Nós temos alguns anos de Trump aí que vão influenciar muito a produção local, e diria também internacional. Como será afetado os filmes que a gente vai assistir por aqui. Fora o próprio impacto da eleição do Trump em outros países, né? Porque a gente costuma copiar, então certamente vai fortalecer a chegada de um candidato forte da extrema-direita no Brasil. Certamente.